vamos continuar falando sobre serviço, falando sobre esse tema, porque qual é mesmo o tema do nosso retiro? Servo de guarda. Isso, todo mundo fala de novo? Servo de guarda. Isso aí, eu quero convidar que você abra sua Bíblia depois em Atos, capítulo 7, a partir do verso 51. Atos 7, 51. A partir do 51. Vai ler o artigo Estevão. Atos, capítulo 7, a partir do 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. E a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo isto, enfureceram-se os seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles ficaram com grande furor, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, aconteceu. Mais uma vez, irmãos, um texto tão conhecido nosso, e eu quero trazer para vocês alguns detalhes sobre o que aconteceu de fato com Estevão. A gente ouve falar que Estevão foi o primeiro mártir do Evangelho, primeiro de muitas pessoas morreram por amar a Cristo, mas as circunstâncias dessa execução, às vezes a gente passa um pouquinho partindo disso. Porque o discurso de Estevão foi morto por causa disso, o discurso de Estevão, as palavras de Estevão para aqueles homens naquela época, foi uma palavra não somente dura. Aqueles judeus que ouviram essa palavra, Estevão estava certa, eles consideraram que Estevão blasfemou contra Deus. Quando Estevão fala essas coisas para aqueles homens, parece que ele não tinha medo da morte, porque ele desafia aqueles homens, ele é acusado dessa transgressão tão séria. Estevão não viu a cara de fúria, talvez o olhar de fúria daqueles homens. O versículo 54 diz assim: quando Estevão acusou os judeus de blasfêmia, eles se encheram de raiva incontrolável e brilharam os dentes em sinal de raiva. Estevão, é que você faz um negócio desse? Estevão, que raiva de você! Uma raiva incontrolável. Mas enquanto aqueles homens estavam com aquela raiva, Mude diz que o olhar de Estevão transpassava o tempo e via Jesus assentado à terra. Aqueles homens olharam para dentro, olharam a sua religiosidade, olharam o incômodo que as palavras de Estevão traziam. Mas Estevão olhava para além daquela
naquela situação. Para aqueles homens, era blasfêmia. E aí, o que a lei diz em Deuteronômio 13, versículo 6, é que a pena por blasfêmia era a morte. Estevão, então, foi levado para morrer. Existe uma coisa interessante, que o certo seria, assim como Jesus passou por um julgamento romano, passou lá por Pilatos e tal, o certo seria que Estevão também passasse por esse julgamento, porque na Judéia, lá nesse tempo, não poderia haver uma execução, uma pena de morte que não passasse pela autorização dos romanos. Alguns comentaristas dizem que não há respaldo para dizer que foi uma coisa de uma raiva tremenda e instantânea, que não deu tempo de Estevão ser levado à guilhotina. Mas, quando eu olho para esse texto, eu vejo que Estevão foi inchado. E esse método acontecia da seguinte maneira: aquele que blasfemava contra Deus, que era a acusação que eles tinham contra Estevão, ele era levado para um lugar mais alto, e as tais testemunhas eram encarregadas de jogar esse sujeito em um lugar alto, talvez o alto de uma pedra, de uma montanha, o alto de uma construção, mas ele era jogado em um lugar alto. E se ele não morresse, eles deveriam então. Isso, cara. Se apagar a luz, o pessoal. Sim, era jogado do alto. E se ele não morresse, essas pessoas que eram chamadas de testemunhas, que jogaram ele lá de cima, deveriam tirar a capa dele, aquelas roupas, fora assim, e aí sim deveria ser apedrejado com grandes pedras. E aí sim, finalmente, o acusado encontrava a morte. O grande segredo de Deus, e talvez a gente pense sobre esse evento, o quanto aqueles homens tinham raiva de Estevão, o quanto aqueles homens estavam assim, mordendo os dentes de raiva, talvez matando de raiva, para matar Estevão, aquele homem tão espiritual, aquele homem que não via violência, que no momento de violência via o céu, e isso é admirável. E o segundo ponto de Estevão, que também é muito admirável, eu já penso sobre isso há muito tempo, é que no momento da morte de Estevão, ele fez igual a Jesus, pedindo a Deus que não colocasse sobre aqueles homens que estavam matando, apenas sobre a morte dele mesmo. Isso é que é ser igual a Jesus. Isso é que é ser igual a Jesus. Mas tem uma outra pessoa desse enredo, que era o jovem Saulo. Saulo é o nome hebraico de Paulo. E Paulo, ou Saulo, vou falar sempre Paulo, tá? Paulo tem uma pequena participação nesse evento. A única parte na execução de Estevão que ele tem é que as roupas, as capas de Estevão foram depositadas sobre os seus pés, não os seus pés. Que demonstra respeito a alguém que talvez fosse uma autoridade ali presente. A gente sabe que Paulo era essa autoridade ali presente. E eu fico pensando, e aí falando sobre Paulo, sobre a importância que Paulo tem nas nossas vidas, nas nossas igrejas, no nosso conhecimento, daquilo que entendemos sobre dons espirituais, por exemplo, daquilo que entendemos sobre tantas e tantas coisas, tantos e tantos escritos de Paulo, que a igreja pode ser dita como, assim, em grande
inspiração que Paulo teve de Deus. Paulo foi alguém e é alguém muito especial para a igreja de Cristo em todos os tempos. Talvez Paulo não soubesse o quanto os seus escritos seriam importantes para a igreja do Senhor em todos os tempos. E Paulo, ele é muito importante para nós. Eu gosto muito da carta de Romanos. Eu gosto muito, estava vendo a carta de Filemão, coisa linda. Paulo intercedendo por Onésimo. Muita coisa boa. Graças a Deus pela vida de Paulo, amém? Graças a Deus. Mas, nesse tempo, no tempo em que Estevão foi morto, seria muito mais provável que Paulo odiasse a Estevão. Que Paulo fosse um daqueles que estivesse lá, rangendo os seus dentes com raiva de Estevão. Porque lá no capítulo 9, no versículo 1, a palavra diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. E foi no capítulo 9 que ele se converteu. Faltou ali 2 capítulos. Paulo, ele era tão bom do lado dos perseguidores, quanto ele também foi muito bom ao lado dos perseguidos. Ele era bom do outro lado, ele fala sobre isso, eu tenho que compreender todas as coisas, pela excelência do conhecimento do Evangelho de Cristo, meu Senhor, judeus contra a lei irrepreensível, fariseu, contra a lei fariseu, tal, pai, aquela coisa toda. Mas, quando ele se torna perseguido, quando ele passa para o lado dos perseguidos, ele é tão bom, ou até melhor, quando ele era um perseguidor. E aí, eu fico pensando, porque Paulo e Estevão, no momento da morte de Estevão, estavam em lados opostos. Mas o que aconteceria se Paulo e Estevão se encontrassem num contexto diferente? Se Paulo encontrasse com Estevão depois da sua conversão. Você já imaginou isso? Paulo, essa pessoa, essa referência, esse acadêmico, esse homem cheio do poder de Deus, um homem que amava a igreja, um homem que amava os gentios, um homem que, podemos dizer que o Evangelho chegou até nós por causa muito dele, se encontra com Estevão. O versículo 55 diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Então, o encontro de Paulo com alguém cheio do Espírito Santo, alguém que até via o céu, alguém que era ousado para falar palavras de morte ou que causariam a sua própria morte, e ainda assim ter uma visão espiritual daquele momento, e ainda assim perdoar aqueles que estavam matando. O que aconteceria se acontecesse um encontro entre Paulo convertido e Estevão? Mas esse encontro nunca aconteceu. Eles foram separados pela morte. Hoje de manhã, quando nós estávamos orando, antes do café, quando a equipe se reuniu para orar junto, para cantar e tal, para se preparar para o dia, o Marcos falou uma coisa muito interessante. Na hora da oração, ele falou assim: eu quero pedir que as mãos que nos alimentam, possam orar todo mundo. As mãos que nos alimentam, Ercília e Maria. Quem orou hoje de manhã por esse dia foram essas 2 pessoas, chamadas carinhosamente pelo Max, entre que as mãos e E aí, nós vemos, irmão, nosso café, nosso almoço, o que acontece quando as mãos que nos alimentam encontram certos, quer dizer, precisam ser servidos.
coisa. O que acontece quando mãos que ministram se encontram para servir? O que acontece quando mãos que tocam encontram mãos? O que acontece quando mãos que administram encontram mãos voluntárias? O que acontece quando mãos caridosas encontram mãos necessitadas? O que acontece quando mãos de pessoas que querem servir ao Senhor de fato encontram as mãos de outras pessoas que também querem servir a Deus de fato? Paulo se encontrou com Silas, Paulo se encontrou com Barnabé, os outros encontros marcantes. Mas, no momento da morte de Estevão, Paulo e Estevão estavam separados. Estavam em trincheiras separadas. Sabe, eu olho para as nossas igrejas, a igreja do Senhor Jesus, hoje, eu vejo irmãos, crentes em Cristo Jesus, mãos talentosas, mãos que abençoam, mãos que ministram, mãos que servem, mas em lados opostos. Em lados opostos. Separados pelo seu relacionamento, ou pelo seu mau relacionamento. Separados pela mágoa. Separados pela discórdia. Separados pela falta de amor. Separados porque é mais importante ter razão do que ter. Estão desencontrados como Paulo e Estevão. Diria até, estão separados por uma linha de morte. Estão separados pela influência do inimigo. Eu vejo mãos lindas do lado de cá. Vejo mãos maravilhosas do outro lado. Eu fico pensando, o que aconteceria com a igreja do Senhor se todas essas mãos se encontrassem? O que aconteceria se todas essas mãos afastadas pelo relacionamento, quando o nosso relacionamento nos impede de trabalhar para o Senhor, tem algo de muito errado, irmão. É uma influência totalmente demoníaca dentro da nossa igreja. Porque nós somos chamados para ser unidos em Cristo Jesus, para ser corpo, para sermos um só no Senhor, para sermos mãos unidas, talentosas, para servir ao Senhor. E infelizmente, muitos encontros não têm acontecido. Infelizmente. Porque muitos estão fechados, agachados, escondidos nas suas dentro da igreja, mas entrincheirados em lados opostos. Estratégia do inimigo, meu irmão. Estratégia. Criar lados na igreja. Isso não tem que agora, não. Criar contenda na igreja. Matar os relacionamentos nas igrejas. A chateação. Coração quebrado. A língua afiada. Os pés apressados para pisotear a cabeça do outro. Quando isso vai parar? Quando as nossas mãos vão ser? Quando os nossos relacionamentos vão ser restabelecidos? Para que nós possamos servir ao Senhor mais e melhor. Para sermos servos de fato. Porque se você só serve de fato, está tem uma cena interessante
caminhando no final, tá? Caminhando mesmo, tá bom? Caminhando mesmo. O filme Cavalo de Guerra, filme muito legal. Eu gosto muito de filme de guerra, assisto vários filmes de guerra, esse filme é muito legal. Tem um cavalo, que é o cavalo de guerra, que é o Joey. Joey, é esse? E o Joey, ele foi apreendido pelo exército inglês para ser um cavalo de guerra, para ser da cavalaria do exército inglês. Mas o Joey ele resolve fugir e voltar para casa e procurar o seu dono, também está no campo lá de batalha. Tem uma cena desse filme que é sensacional. Porque o cavalo ele vem correndo, no meio de campo de batalha, tiro, Primeira Guerra Mundial, né? E tiro para lá, tiro para cá, e granada. Ele vem, ele entra numa parte que tem muito arame farpado, ele vem correndo, e ele estava todo preso no arame farpado, e ele não consegue mais andar, e ele fica ali, no meio da linha de tiro, no arame farpado. De um lado está o exército inglês atirando no exército alemão. E do outro lado está o exército alemão atirando no exército inglês. Quando de repente os dois exércitos veem, tem um cavalo na linha de tiro, tem um cavalo, cessar fogo, cessar fogo. E aí fica um tempo ali, os exércitos olhando o cavalo, tal. Um voluntário para tirar o cavalo. E aí, o cara vai, bota a sua baioneta e vai, muito cuidado, estava perto do cavalo, está todo enrolado, está farpado, e com medo de levar um tiro dos alemães, o soldado inglês fica assim, chega perto do cavalo, tem a condição, e fala assim, preciso de um alicate. Aí alguém está tentando tiro. Joga um alicate. E aí ele começa a cortar o arame farpado do cavalo da cabeça. Daqui a pouco vem um alemão, sai de dentro da trincheira e vem desconfiado, olhando o soldado inglês, no meio ali da linha de fogo, e ele vai e olha a condição do cavalo e começa a conversar com o soldado inglês. E aí, como é que está difícil, isso, aquilo, e fala, preciso de um alicate. Alguém lá de dentro da trincheira alemã joga um alicate para ele, e eles começam ali a libertar o cavalo. E quando eles estão libertando o cavalo, eles estão conversando, estão ali libertando o cavalo, eles conversando, tirando o arame farpado do cavalo, e libertando o Joey, não sei o quê, e finalmente o Joey vai embora. O soldado olha para o outro, eles apertam as mãos, voltam para as suas trincheiras, com aquela cara assim, esse sujeito podia ter sido meu amigo. Esse camarada que está ali do outro lado, ele poderia ter sido meu. Meus irmãos, existe um mundo lá fora, calacrado, enrolado, no arame farpado do pecado. Estão piores do que hoje, porque estão sendo arrastados para o inferno. Quando nós resolvemos os nossos relacionamentos dentro da igreja, resolvemos ir para a linha de fogo, para libertar, com mãos libertadores, mãos que refletem a mão libertadora do Senhor Jesus Cristo, nós vamos fazer uma tremenda diferença locais onde nós servimos ao Senhor. Paulo, escrevendo aos Filipenses, onde tinha uma treta entre Heródia e Cite. A gente não sabe que treta é essa, mas não devia ser uma treta pequena, porque o Paulo, lá de onde ele estava, ele ouviu falar sobre isso e escreveu sobre isso. Então devia ser uma treta quase internacional. Paulo escreve o seguinte, Filipenses 4:2. Logo a Heródia, logo a Cite, sintam o beijo do Senhor. Logo
a Evódia. Rogo a Cíntia que entre em sintonia. Rogo a Evódia. Rogo a Cíntia que entre. Rogo a Evódia. Rogo a Cíntia. Se impõe. As suas mãos se impõem. Rogo a Evódia. Rogo a Cíntia. Não deixe o relacionamento estrague o serviço desta, porque nós estamos ao Senhor. Amém. Amém.